Carta de Paulo aos Hebreus, a partir do versículo 6, e nós vamos ler a partir do capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 13. E quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui nessa manhã, cuidados pelo Senhor, guardados por Deus, né? Estamos sentindo a falta de vários irmãos, mas a gente sabe, bastante deles estão trabalhando nessa manhã, alguns recebendo família de longe, não é? E no verão é assim mesmo, irmãos. O verão é bênção, né? O sol nasce cedo, se põe tarde. Eu não sei se você percebeu, mas essa semana, 9 horas da noite, estava sol ainda, não é? E aí como é que faz, né? E o imigrante é o seguinte, o relógio de trabalho do imigrante é o sol. Se está sol, nós estamos trabalhando, né? Se está sol, nós estamos trabalhando. A hora que o sol nasce, nós estamos na rua. E a hora que o sol se põe, é que a gente fala, está na hora de voltar, não é? No verão, meu amigo. Então, aí o dia tem 18 horas, né? 19 horas. Mas isso é bênção para a glória do nome de Jesus. Agora, sempre que você estiver na rua, irmãos, não se esqueça do Senhor, viu? O Senhor é quem está te guardando, quem está cuidando de você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo de número 13 diz assim, a minha Bíblia e a sua também. Pois quando Deus fez promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Glória a Deus. Se nós fôssemos olhar a carta aos Hebreus como um material didático, um material de ensino, eu poderia dizer para você que a carta aos Hebreus é um comentário do Antigo Testamento. Se você fosse pegar a carta dos Hebreus e começar a colocar ela num material didático, num material para você estudar, ela seria um comentário a respeito daquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Ela desvenda os temas, as sombras, os tipos, as referências que havia do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. É bonito que a carta aos Hebreus ela começa diferente de todos os outros materiais do Novo Testamento, né? Os evangelhos começam algumas vezes com genealogia, ou então com a pregação do Senhor Jesus Cristo. As cartas começam com as saudações, mas a carta aos Hebreus começa assim: tendo Deus falado no passado aos pais através dos profetas, falou a nós, ao nosso tempo, através do seu Filho. Começa numa explosão de alegria por entender que aquilo que viviam naquele momento, aquela referência daqueles dias dos hebreus espalhados pelo mundo na diáspora, era uma referência muito melhor que os pais do Antigo Testamento. Isso aí já é complicado a gente entender. E eu queria parar aqui um minuto com você. Porque o escritor aos Hebreus está dizendo que aquele momento da história do povo era melhor do que o tempo quando Deus libertou Israel do Egito. Que era melhor que o tempo que Abraão foi revelado por Deus uma promessa. Que aquele tempo que eles estavam vivendo era melhor que o tempo que Noé foi avisado que haveria um grande dilúvio. Que aqueles dias que eles estavam experimentando era melhor que o tempo em que Davi foi levantado como rei. E quando nós olhamos todas essas referências, e ainda aqui de longe, conhecendo as histórias dos hebreus por conta daquilo que aprendemos a respeito de Cristo nelas, para os hebreus isso poderia soar como um assinte. Ué, você está dizendo para mim que toda aquela manifestação e glória da vida de Abraão, a nosso momento agora é melhor? Talvez você possa fazer referência da sua vida. Quer dizer, depois que tudo que eu já vivi, tudo que eu já experimentei no Brasil, ou naquele tempo de glória da minha vida, ou naquele momento de glamour que eu tive, você está me dizendo que é melhor agora? Sabe o que é melhor, irmãos? Melhor é agora que você ouve a Deus. Amém. Melhor agora é que a voz que fala no seu coração é a voz do Senhor nosso Deus. Porque no outro tempo você vivia de histórias e de referências, mas agora você vive um tempo de experiência com o Senhor. E esse tempo agora é melhor para você. Aleluia. Nessas várias referências, eu quero pensar essa, onde nós vamos meditar os próximos minutos,
que é a referência de Abraão. Aqui o capítulo de número 6 e o versículo de número 13 que nós lemos, faz referência a um momento específico da vida de Abraão. Um momento onde ele recebeu de Deus uma instrução a respeito da sua geração posterior. Eu quero mostrar para você como eu sou um homem crente agora. Senhor, manda água, Jesus. Manda água. Quer ver? Já vai aparecer água aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. E essa referência aqui de Abraão, ela é importante porque ela se passa em Gênesis no capítulo de número 15. Quando Deus chamou a Abraão para ele ser pai de uma grande nação, eu gosto sempre de lembrar que Abraão era um senhor de 75 anos de idade. E eu não sei se faz sentido para você. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus. Chegou, tá vendo? Glória a Deus. E eu não sei se você já fez essa referência alguma vez na sua vida, que é tão importante, foi tão importante para mim, que se você é um jovem, e se você é, por exemplo, uma entidade, e você quer chamar uma geração para formar alguém para representar você, quem que você vai escolher? Você vai escolher aquele melhor capacitado, né? Você viu como eu sou um homem crente, ó? Abundância de água. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Se você vai chamar alguém para representar você, e você quer que essa pessoa lhe represente bem, você vai chamar o mais qualificado, é verdade ou não é? Você vai buscar alguém que naquela posição vai melhor representar você para aquilo. Então, se Deus quisesse, na referência humana, chamar alguém para representá-lo, quem que ele ia chamar? Qual que é um casal que acabou de casar, cujas referências genéticas são de famílias que teve muitos filhos? Quem aqui nessa nação é a família onde a família dele e a família dela é a maior possível? Por quê? Porque eu sei que eles têm um ingrediente genético para que eles sejam uma grande família que vai me representar. Mas Deus não. Porque como Paulo nos ensina lá em Romanos, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas à existência que ainda não aconteceram. E se você abrir o seu Bible App aí hoje, você vai ver que o versículo do dia hoje é: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É uma referência direta. Deus não falou assim, haja luz. Agora vamos pensar no que a luz é. Vamos aqui imaginar o que seria. Não. Deus disse, haja luz, e houve luz. Nesse contexto está lá Abraão, com 75 anos de idade, sendo chamado por Deus para ser uma grande nação. Ah, que confusão, hein? Eu fico imaginando, já contei isso para os irmãos alguma vez, se Abraão de repente chegou para algum amigo e falou assim, rapaz, Deus falou para mim que vai fazer de mim uma grande nação. Talvez a pessoa também, o velho pirou. Nessa idade, o velho agora deu pacote de ouvir, diz que Deus falou com ele agora. Não é? Não, e olha que Deus falou com ele, né? Talvez uma igreja pentecostal, se eu visse um profeta falando com um casal de idosos na igreja, e falasse assim, olha, Deus me disse que vai dar um filho para vocês. Eu repreendi o profeta. Meu amigo, você está maluco, rapaz? Você vai falar um negócio desse para um casal de velhinho? Será que você não tem juízo, não, meu amigo? Você é uma profetada dessa aí? Mas foi justamente o que aconteceu com Abraão. E Abraão creu na promessa e foi. Capítulo de número 13, capítulo de número 14. Finalzinho do capítulo de número 14, Abraão se envolve numa guerra. E Deus, através da vida de Abraão, vence aquela guerra. Dá vitória a ele. Ele entrega agora o dízimo de tudo que ele tinha aos pés daquele sacerdote chamado Melquisedeque. E agora Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, olha, bem-aventurado você é, viu, meu amigo? Você é uma bênção e eu vou fazer de você de uma grande nação. Aí Abraão fala assim para Deus, o Senhor me abençoou em tudo, realmente eu estou muito abastado, mas filho que é bom, nada. Filho que é bom até agora, nada. Porque por incrível que pareça, quando a gente olha o texto e a gente ouve a história,
A gente acha que a história e a vida das pessoas é linear. É verdade ou não é? A promessa acontece, a promessa se cumpre. Mas não é assim. A promessa acontece, você bate cabeça 25 anos e a promessa se cumpre. A promessa acontece, você duvida, você tropeça, você titubeia, você se cansa, você volta a crer, aí você titubeia de novo, você se cansa mais uma vez, você se estressa, você joga na cara de Deus que Deus ainda não fez as coisas, aí você volta a crer mais uma vez, e aí aquele que permanece fiel, lá no fim, a promessa acontece. Quando Moisés saiu com o povo, a última pergunta que ele fez para Deus antes de sair da sarça ardente e ir buscar o povo, ele falou: Senhor, como é que eu vou saber que o Senhor me enviou? Você vai saber que eu te enviei, Moisés, quando você voltar com o povo e me adorar aqui nesse monte. Mas peraí, eu só vou saber no final? Você vai saber quando der certo. Você vai ter certeza absoluta, Moisés, quando as coisas derem certo. E está lá Abraão nessa experiência do capítulo 15, pedindo para Deus mandar um sinal. Eu não sei se você alguma vez já ficou pedindo para Deus mandar um sinal. Já implorou para Deus mandar um sinal. Já gritou com o céu para Deus mandar um sinal. Eu lembro que logo no começo do nosso casamento, 6 meses depois que eu e a Ana casamos, o pastor nos deu a incumbência abençoada de cuidar dos jovens da nossa igreja. A gente mal conseguia cuidar um do outro. Mas Deus nos chamou. A gente tinha certeza absoluta que Deus tinha nos chamado. Nós nunca acreditamos, nem passou pela nossa cabeça que aquilo foi alguma coisa que o pastor fez por ele mesmo. Mesmo porque no dia que ele me chamou para conversar, ele falou assim: faz 3 meses que eu estou orando por isso. Ou seja, era para mim ter assumido os jovens com 3 meses de casamento. Faz 3 meses que eu estou orando por isso e não quero te dar esse departamento. Eu não quero te dar esse departamento para você cuidar. Eu não acho que você tem condição. Mas Deus ontem mais uma vez me chamou a atenção e puxou a orelha, dizendo para mim entregar o departamento mais difícil que eu tenho na igreja para você cuidar. Os jovens. Falei: amém, pastor. Vamos lá, estou aqui à disposição do senhor. Animado como sempre fui, graças a Deus. Assumi os jovens. Irmão, em muito que eu posso te contar, foi um desastre. Em muito que eu posso te falar, foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas eu lembro de certo momento, nós estávamos na frente dos jovens por volta de uns 3, 4 meses, com uma resistência muito grande dos jovens mais antigos do departamento de jovens. Eu era muito novo, estava com 24 anos de idade, havia acabado de casar, havia jovens de 28, 29, 30, 32 anos de idade, que haviam me visto chegando na igreja, recém voltado para a igreja, estava desviado quando cheguei na igreja, e agora líder deles, que jeito. E uma situação bem específica aconteceu, que alguns deles tomaram uma decisão entre eles para isolar eu e a Ana mesmo. Tomaram uma decisão para que a gente não participasse. Se por maldade ou não, até hoje eu não sei, também não me interessa, mas o que aconteceu foi. Eu lembro que eu cheguei em casa aquele dia, pastor, sabendo do que tinham feito, e a principal vítima daquele assunto, daquele problema era a Ana. As moças não queriam que a Ana se envolvesse em um evento específico que elas estavam fazendo por elas mesmas. Então elas fizeram de tudo para que a Ana não descobrisse que elas estavam fazendo aquele evento naquele dia. E eu descobri. E eu fiquei muito chateado. E eu falei assim: eu não vou contar nada para ela não, porque senão vai ser 2 chateados, né? E nessa época a Ana trabalhava e estudava. Irmão, pensa num tempo... Sei que você sabe isso aí. É difícil. É difícil. Nós ficamos assim 7 anos. Ela trabalhando e estudando. Desses 7 anos, foi o período que os nossos 2 filhos nasceram. Era muito comum eu chegar em casa do trabalho e ela entregar o Noah para mim e sair para a escola. E depois, quando veio a Sara, deixar a Sara e sair para a escola. E aí eu ficava com 2 crianças, recebendo jovens em casa para fazer família cristã. Balançando a Sara e o Noah subindo nas coisas, derrubando a prateleira de livro. Lembra disso, companheiro?
E estamos lá. E a hora que a Ana chegou em casa, nesse dia que nós estávamos passando, eu olhei para o rosto dela e ela estava pior do que eu. Eu falei, pronto. Eu estava esperando minha esposa chegar para me olhar para o rostinho dela, um rostinho alegre, feliz, ela não está sabendo de nada. Não é? E aí vai ficar a gente alegre, mas ela estava pior do que eu. Eu lembro que eu entrei no quarto, olhei para ela e falei assim, olha, eu não estou entendendo, eu não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém, estou tentando servir a Deus com fidelidade, com sinceridade, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho nada para falar para você, você não tem nada para falar para mim, eu vou lá no outro quarto orar. E eu fechei a porta do quarto, e eu comecei a orar. E eu orava assim, Senhor, me dá um sinal, fala alguma coisa comigo. Me dá um sinal, Senhor, sei lá, mexe a cadeira, e mexe o negócio, blinca o vídeo do computador, qualquer coisa, dá um sinal. Sei lá, um sopro, uma tremida, né? uma tremida na janela, alguma coisa. Fala comigo alguma coisa. Qualquer coisa, mas alguma coisa. Me dá um sinal. Se eu falar comigo, me dá um sinal. Durante 40 minutos eu fiquei repetindo a mesma coisa. Depois de 40 minutos orando, mas chorando, chateado. Não era uma oração, ai Senhor, não, chateado. Insistindo com Deus, chateado. Deus colocou um salmo e um versículo no meu coração. Salmo 123, verso número 4. E dizia assim o Salmo 123. Assim como o servo espera pela mão do seu senhor, e a serva espera pela mão da sua senhora, assim a minha alma espera por ti, até que tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, pois a minha alma se faz afaz de desprezo. Eu falei, Deus me ouviu. Eu tenho certeza que Deus me ouviu. O verso que eu nunca tinha lido na Bíblia naquele dia, era exatamente o que eu precisava de ouvir. Levantei da oração, renovado, mas falei assim, agora eu quero um sinal fora aqui desse ambiente aqui, alguma coisa de fora precisa de vir. O Senhor falou comigo aqui, agora usa alguém para falar comigo. Durante 7 dias eu orei a Deus, falei assim, Senhor, nesses 7 dias aqui, coisa de crente neopentecostal, 7 dias na terra, 7 voltas no mundo. Deus vai fazer alguma coisa para mim aqui. Chegou o 7º dia, estou indo para o trabalho, nada. Nada, nenhuma folha se mexeu, nenhum profeta de Deus chegou para falar comigo. E aí eu cheguei na igreja, para o culto dos funcionários, nossa oração antes de começar. Naquela manhã o nosso segundo secretário hoje, nosso secretário de missões do Ministério do Belém, estava com um problema de alergia muito forte. O pastor Cláudio, nasciam umas rodas vermelhas em cima dele assim, que ele não conseguia trabalhar. Porque aquilo girava no corpo dele, dava um monte de problema nele, cansaço, e ele não conseguia trabalhar. E eu lembro naquela manhã que um dos irmãos levantou, nós vamos orar pelo irmão pastor Cláudio hoje. Pastor Cláudio, vem aqui na frente. Pastor Cláudio se ajoelhou, todos nós impomos as mãos, oramos pelo pastor Cláudio, ele levantou curado daquela oração. Aleluia. Renovado por Deus. Eu falei, Deus está aqui, é a hora de Deus usar alguém. E aí eu olhei para o pastor Genésio. Pastor Genésio, o pai da irmã Eline, nossa líder das crianças. E o pastor Genésio era o seguinte, o pastor Genésio estava andando nos corredores da igreja, e falando em língua estranha. Mas no meio do dia. Pensa um homem cheio de poder. As vigílias com o pastor Genésio era uma alegria. Porque ele vinha e falava em língua estranha. Ai, Deus está aqui, e começava a entregar, e começava a profetizar na vida das pessoas. Era um poder de Deus a vida do pastor Genésio. Eu falei, Senhor, o pastor Genésio está aqui do meu lado, é só o senhor dar uma cutucada nele e já entrega, já vai ser direto. Terminou aquele período, o pastor Genésio me olhou, me deu um sorriso e foi embora. Aí veio o pastor Cláudio, mas não o pastor Cláudio um outro pastor Cláudio que tinha lá, que era o pastor Cláudio que a gente chamava de pastor Leôncio, porque ele parecia aquele seu Leôncio do Pica-Pau, sabe? Bigodão grandão assim, barrigona e tal. E pensa um homem engraçado. A gente nunca levou o pastor Cláudio a sério, porque ele era um homem muito engraçado. Ele era um homem sempre que estava falando alguma coisa engraçada. E a gente nunca levou a sério o que o pastor Cláudio falava. Aí o pastor Cláudio olha para mim e falou assim, olha, Deus está mandando dizer para o irmão, que o irmão essa semana está passando por um problema muito difícil.
E o irmão está querendo caminhar por um caminho, mas Deus está fazendo você caminhar pelo outro. Eu falei assim, todo mundo está vendo minha cara essa semana aqui. Não é difícil achar que eu estou triste, né? Está todo mundo vendo minha cara todo dia. Aí ele pega, olha para mim e fala assim, e nem adianta você conversar com a sua esposa e dizer que você não entende. Foi o que eu tinha dito para a Ana 7 dias atrás. Mas é o Senhor que está te fazendo passar por isso. Isso é plano de Deus na sua vida. Segura firme, porque Deus está fazendo alguma coisa. Aquilo fortaleceu a minha alma, porque o sinal Deus mandou. Aleluia. Assim como também Deus estava preparando o coração de Abraão para mandar um sinal para a vida dele. Ele olha para Abraão e fala assim, Abraão, corta aí os animais no meio. Corta aí todos os 5 animais que eu pedi para você, cortam eles no meio. E faz um altar. Aquilo que Abraão estava fazendo ali naquele momento, no capítulo de número 15, era aquilo que a gente chama de um contrato de seguro. Um insurance policy, que você faz para o seu carro. E aquilo é o que eles faziam antigamente para dizer o seguinte, as duas partes tinham que passar pelos animais abertos. Dizendo que se eu não cumprir a minha parte do contrato, que aquilo que aconteceu com os animais aconteça comigo e com as coisas que eu tenho. Era o último contrato que tinha, era o contrato de maior, a cláusula mais firme que existia, porque colocava a vida da pessoa em jogo. Era um contrato muito alto. Abraão faz aquilo, só que Abraão espera primeiro por um tempo, porque as aves do céu vê aqueles animais abertos, o cheiro de sangue, o início do estado de putrefação daqueles alimentos, o sol batendo na carne, aquele sangue começa a subir, as aves de rapina começam a querer se alimentar daquilo ali. E Abraão começa a espantar aquelas aves. Só que ele não aguenta por muito tempo e cai no sono. Agora fala para mim, quando Abraão caiu no sono, quem é que cuidou do sacrifício? Quando você não consegue cuidar daquilo que você está fazendo para Deus, quem é que cuida disso? Quando você não consegue fazer a sua parte, quem é que faz a sua parte por você? Quando te falta força para cumprir a sua parte das atitudes que você precisa tomar, quem é que toma atitude no seu lugar? Quando Abraão acorda então, ele vê uma bola de fogo descendo do céu e passando no meio daquelas partes, era o Senhor. É por isso que o texto vai dizer que quando Deus foi fazer promessa para Abraão, ele buscou alguém por que jurar. Olha o que diz o capítulo de número 14. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicando, te multiplicarei. Versículo de número 16. Pois os homens juram que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Toda vez que você faz um contrato que vai lhe custar muito, toda vez que alguém lhe faz alguma proposta que vai lhe custar muito, todas as pessoas pedem o quê? Um avalista. Alguém que vai olhar para aquele projeto e vai falar assim, olha, é seguro fazer isso. E se alguma coisa der problema, eu te seguro. Você tem aqui o dinheiro, é para isso que serve o seguro do carro. É para isso que você paga seguro do carro. Para que se você bater o carro, alguém lhe pague o prejuízo. E é por isso que o seguro do carro nos Estados Unidos é obrigatório você ter, né? No Brasil tem um seguro obrigatório, que é do governo. Mas aqui é obrigado você contratar uma empresa de seguro. Então você toma multa. Por quê? Porque alguém tem que avalizar o perigo de você estar dirigindo seu carro. O perigo que existe de você estar dirigindo seu carro. Agora, isso não é incomum. A Bíblia está dizendo que os homens trabalham dessa maneira. Que os homens só entendem uma promessa como verdadeira se ele tem segurança nela. Deixa eu falar uma coisa para você. É por isso que você não tem crido na promessa de Deus na sua vida. É porque você não tem achado segurança nela. Isso tudo é muito volátil, pastor. Como é que vai ser amanhã? Alguns dias eu conversava com um companheiro e falei assim, cara, eu penso, quando eu tiver 45, 50 anos de idade, como é que vai ser? Eu estou gastando minha juventude nesse negócio de igreja, e aí? Eu não tenho nada. Eu ouvi da boca de uma pessoa que eu admirava. Eu trabalhei 20 anos aqui na igreja e não tenho nada no meu nome. Eu preciso sair daqui para fazer alguma coisa para mim. Porque a promessa de Deus já não é mais suficiente.
Ah, pastor, você está sendo muito poético, você está sendo, pastor, muito assim, sabe, um amor, assim, uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, que ele fica olhando para aquilo ali, ai que beleza, que bonito, mas isso passa, é efêmero, pastor. E quando seus filhos chegarem na época do colégio, se você não tiver dinheiro para pagar, pastor, como é que vai ser? E se chegar na época de pagar as contas, pastor, como é que você vai confiar nesse Deus assim, dessa maneira? Deus nos deu força para trabalhar, pastor, a gente tem que correr atrás. Fala isso para Abraão, com 75 anos de idade, deixando a parentela dele para trás, indo para uma terra que Deus ia mostrar. Vai para a terra que eu te mostrarei. E aí tem a contenda. Quem é que vai garantir o que eu estou fazendo? Quem vai garantir o que está acontecendo? Deus passa no meio das partes como promessa a Abraão e fala assim: Abraão, certamente abençoando te abençoarei. Sabe o que Deus quer dizer? Abraão, se eu falei, está falado. Aleluia, glória a Deus. Se eu disse, vai acontecer, Abraão. Amém. Se eu prometi, é fiel aquilo que eu falei. O que está em jogo agora, Abraão, não é o que você crê, mas é a minha palavra que foi dita. É por isso que o pastor Roberto Bueno gostava de falar, e eu sempre gosto de repetir o que ele falava. Quando Deus fala assim, haja luz, não é que houve uma metamorfose no universo, que os elementos da matéria se juntaram, não. Quando Deus disse haja luz, o universo teve que se virar para fazer luz. É simples. É simples. Somos nós que colocamos as etapas, somos nós que colocamos os senões, os porquês, os exemplos, os sinais. Mas para Deus é muito simples. Glória a Deus. Se Deus vai te levantar, se prepare. Ele começa pelo alicerce. Primeiro você vai ser enterrado. Se Deus vai te usar e vai te levantar, Ele começa colocando estacas. Primeiro se cava, para depois construir para cima. Primeiro enterra, para depois subir. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Mas se ele passar pelo sofrimento, se ele for quebrado, macetado, ele tem condição de germinar. E aí vai dar certo. E aí vai dar bom. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 17. Agora dizendo da benfeitoria de Abraão. Paulo fala na igreja de Roma, olha, Abraão em esperança creu contra a esperança. Como é que é isso? Ele na sua fé creu contra a expectativa. Isso é difícil demais, irmão. Isso é complicado demais. Como é que uma pessoa pode ter fé contra a expectativa? Olha, é o seguinte, olha, o último minuto, está 4-0 para o outro time. O último minuto do segundo tempo está 4-0 para o outro time. Abraão olha para o resultado e fala assim, yes, chegou a hora da vitória. Que jeito, meu amigo? Que jeito? Yes, chegou a hora da vitória. Legal. Como, Abraão? Diz que ele olha para o corpo da sua mulher amortecido. Olha, no dia que Deus fez a promessa, essa minha senhora já era antiga. Com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? Ela ficou mais antiga. Quando começou o nosso projeto de andarmos juntos, já tinha passado muito tempo, e agora passou mais tempo. O que aconteceu com a promessa? Ela ficou velha. Mas aí o crente se lembra que quem passou no meio das partes foi Deus, dizendo o seguinte, olha, se eu não cumprir a minha promessa, o que aconteceu com essas partes aconteça comigo. Ele é poderoso para cumprir, e a nossa segurança está no Senhor, nosso Deus. Versículo de número 17 a gente começa a terminar, prometo. Lembra que eu termino 3 vezes, né? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. Tá bom. É o seguinte, quem vai garantir a vitória sou eu.
Você não vai depender de ninguém para que a vitória de Deus chegue. Você não vai depender do Donald Trump. Você não vai depender do Joe Biden. Você não vai depender do Congresso americano. Você não vai depender de uma lei migratória. Você não vai depender do dólar. Você não vai depender de quanta gente você conhece. Você não vai depender do seu network. Você vai depender de Deus. Foi Deus que se interpôs no meio da promessa que Deus te fez. Foi Deus que fez. E como Ele se interpôs no meio da promessa, o homem pode fazer o que quiser. Não vai dar certo. O homem pode perseguir, pode te jogar para longe, pode fazer histórias ao seu respeito, pode montar um dossiê com o seu nome. Não adianta. Foi Deus que te prometeu e Ele se interpôs com a promessa dele. Versículo de número 18. E aí ele está explicando para o escritor aos Hebreus, está explicando para o pessoal. Olha, ele se interpôs por juramento para que mediante duas coisas imutáveis. Aí ele vai dizer para a gente aqui agora duas coisas que não mudam. Eu não sei você, mas de vez em quando, como eu disse no começo da mensagem, eu fico pedindo para Deus um sinal. Senhor, manda um sinal. Por quê? Porque a gente quer que alguma coisa mude, não é? Não é verdade? A gente quer que alguma coisa mude, mas não muda nada. A gente quer que alguma coisa apareça, mas não aparece nada. A gente quer que alguém fale alguma coisa. Eu te vi, você ali, sentado debaixo da macieira. Eu vi você ali amarrando o cadarço, e Deus falou assim. Não, mas não acontece nada. Ninguém fala, ninguém abre a boca, ninguém diz alguma coisa, ninguém cumprimenta de um jeito diferente. Ó, varão, não. Nada. Quer dizer que Deus não está falando? Que a gente não está ouvindo. E a gente quer alguma coisa diferente. A gente quer alguma coisa mutável. Mas Deus está dizendo aqui que o que segurou a promessa são duas coisas que não mudam. Deus está dizendo que o sinal da promessa de Deus não está na mudança de alguma coisa, mas está na instabilidade de outra. O que você tanto espera como um favor, como um selo da promessa de Deus, não está naquilo que muda, está naquilo que não muda. É aí que está o selo da promessa. Não está naquilo que você quer ver diferente, mas está naquilo que você continua vendo igual. Você quer saber um dos maiores fatores que a promessa de Deus está sobre a sua vida hoje? Você acordou hoje cedo. Você acordou hoje cedo. Ah, pastor, mas se o senhor soubesse o jeito que eu acordei. Você acordou hoje cedo. Você poderia estar hoje agora já na glória. Já tinha acabado o seu tempo de peregrinação nessa terra. Mas você acordou. A promessa está de pé. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Mas a vida não mudou. Mas ainda há esperança. Jó olhou para a situação dele e falou assim: eis que meu Redentor vive e por fim se levantará, e eu ainda na minha carne vou ver ele. O que você está querendo dizer, Jó? Eu não estou esperando passar dessa vida para melhor, para me encontrar com Deus, não. O jeito que eu estou, eu sei quem me prometeu uma vida de fidelidade que eu ia viver desfrutando das coisas dele. Eu vou ver ele aqui, é aqui que eu vou ver ele. É aqui, ainda nessa vida, que eu vou desfrutar daquilo que Deus prometeu. Jó tinha confiança nisso. Abraão tinha confiança nisso. Duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Você lembra uma das coisas que Jesus disse? Nada é impossível para Deus. Tem uma coisa que é impossível para Deus: mentir. É impossível que Deus minta. Certa vez eu tentei explorar isso de uma maneira compreensível na teologia. É assim que funciona. Aquilo não existia até Deus falar. Deus falou, agora existe. O fato das coisas acontecerem é Deus falar. Se Deus falou, acabou, irmão, vai acontecer. É por isso que Jesus falou para a menina: Talita cumi, levanta. Levantou, não teve jeito, vai fazer o quê? Deus toca no esquife e levanta o menino. Não tem como outra coisa acontecer. Ele falou, vai acontecer.
Isso aqui não entrou na cabeça de Pedro. Pedro, olha, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Pedro falou assim, não vou. Não acabou, Pedro, ele falou que vai. Não tem jeito. Agora também a esperança para o nosso coração é, Pedro, olha, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu pedi ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. A sua fé não vai desfalecer. Jesus está pedindo para você. Aleluia. Agora, que Satanás vai te peneirar como trigo também vai. Que ele vai tentar tirar de você a sua fé e terminar com a sua vida, ele vai. Mas Deus está olhando para você lá dentro e você vai permanecer. Vai tirar todas as impurezas. Vai tirar tudo aquilo que não presta. Mas vai permanecer para a glória do teu nome, no meu nome. Aleluia. É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha, se você nessa manhã correu para o refúgio, se você nessa manhã, ainda que por muita tribulação, correu para o refúgio, abre a sua mão e toma a esperança que foi proposta para você. Toma ela para você, pega ela para você e traz para a sua vida. Olha, eu vou lançar mão na esperança que foi proposta. Se você correu para o refúgio, tem uma esperança proposta para você nele hoje. Toma para você a esperança proposta e guarda no seu coração. Amém. Faz isso pela tua alma. Fala aí, faz isso pela tua sanidade espiritual. Toma a proposta da esperança para você. Sabe quando você chega num supermercado e aí você entra lá e percebe que o item mais caro está na promoção? E você fala assim, poxa vida, eu estava com dinheiro aqui para comprar outra coisa, mas esse item tão caro está na promoção hoje. Então é o seguinte, eu não vou comprar firmeza hoje. Eu não vou comprar hoje resiliência. Eu não vou comprar hoje perseverança. Hoje eu vou só comprar esperança porque está na promoção. Deixa eu colocar esperança. A resiliência eu tento trabalhar um pouquinho amanhã e vou aprendendo e vou trabalhando. A perseverança amanhã cedo eu vejo se eu consigo arrumar algum lugarzinho para ela. Mas hoje o que eu preciso é descansar na esperança que existe em Cristo Jesus. Aleluia. Eu preciso descansar na esperança que foi proposta para a minha alma. O que eu preciso hoje é deitar a minha cabeça e dormir em paz, porque eu sei que o Senhor continua cuidando de mim. Eu sei que Deus continua cuidando da minha vida, me sustentando. Aleluia, Senhor. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos e dela quem poderá arrebatá-las? Estou começando a terminar pela segunda vez. O escritor aos Hebreus chama essa esperança, chama essa esperança da vida do crente como âncora da alma. Você sabe para que serve uma âncora? Sabe por que o navio usa âncora? Para ele não sair por aí à deriva quando vem a tempestade. Senão quando a maré sobe ou o vento está soprando do mar para a terra, ele joga o barco nas pedras ou então na areia da praia. A âncora serve para estar afundada no mesmo mar que está revolto, mas segurar o barco no lugar. É para isso que serve a âncora. Ele está dizendo que essa esperança proposta é como âncora para nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu. Você sabe o que é o véu? O véu cobre o lugar onde você não enxerga. O véu cobre o lugar que é santo, mas agora a âncora, ela penetra aquele lugar e ela fica agora. Como a âncora está amarrada no fundo do mar, a nossa âncora, ela está presa no trono de Deus, além do véu. Glória a Deus, aleluia. Você está preso naquilo que Deus colocou além do véu. Não é uma coisa que os olhos veem por aqui, está além da expectativa das coisas visíveis. Está além da expectativa daquilo que é palpável, mas ela está presa lá, segura e firme.
seguro e firme além do véu. E aqui ele termina para a nossa alma, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Pastor, como é que eu sei que isso é garantido? Jesus foi lá por nós, ele falou assim, é garantido. Aleluia. Como é que eu sei que eu posso descansar nisso? Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse isso. Pedro, falando sobre Jesus, disse, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É seguro e firme. Jesus, nosso precursor, foi lá. Ele trabalhou nisso, ele cuidou disso para nós, ele já colocou tudo preparado para que você pudesse descansar. Porque ele se tornou o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele Melquisedeque que participou com Abraão, que tomou dízimo, que talvez participou com ele desse momento do sacrifício. Então, a ordem de Jesus é daquele mesmo. E se Abraão foi pai de uma grande nação como Deus prometeu, imagina as promessas que Deus tem para você hoje. Lembre-se do começo do livro. Olha, se nós achamos extraordinário Deus falando aos pais e aos profetas, imagina agora que Ele fala conosco através do seu Filho. Aleluia. Que Deus fala na sua alma, para o seu coração, através do seu Filho Jesus. Deus desceu aqui, Jesus veio aqui para dizer para você, que para você hoje comprar esperança, agarrar a esperança da sua alma, porque Deus está trabalhando na sua vida. Hoje é manhã de descansar, descansa. Descansa, pastor, mas está difícil. Descansa, meu amigo. Mas é o seguinte, então tá bom, então não vou fazer. Não, você vai fazer o que você precisa fazer, mas você vai fazer descansado. Você vai fazer seguro. Eu estava lembrando, irmãos, quando nós tivemos para mudar a primeira vez em abril do ano passado. E nós não tínhamos para onde ir, irmão. Eu não sei se você sabe disso. Mas a nossa data de saída lá do outro prédio era 28 de janeiro. Era o último culto de domingo. E nós tínhamos terminado a nossa campanha de primícias. Era dia 15, eu não tinha para onde ir com a igreja. Faltava 2 semanas. Eu já tinha batido porta em todo quanto é lugar. Eu já tinha feito reunião, irmão, com uma diretoria de uma igreja batista. Só para os caras tirarem uma casquinha de nós que a gente era pentecostal. Eu passei por uma sabatina teológica. Porque eu estava precisando de um lugar para ir. Eu nunca teria me disposto ao negócio. Por que eu vou discutir teologia para quem não acredita na mesma coisa? Teologia assembleiana, pentecostal, para quem não acredita na mesma coisa que a gente. Para que eu vou fazer isso? Eles têm outra doutrina, nós temos outra, tá tudo bem, fica lá com a sua, a gente fica com a nossa, tá tudo certo. Mas a necessidade era tão grande que eu fui lá. Discutir, explicar, olha, não é bem assim. Pelo amor de Deus, abre a porta aí para nós. Ajuda a gente aí. Eu lembro que eu estava voltando para casa e fui passar no banco para pegar o dinheiro da oferta. E a hora que eu virei para o lado, eu vi o teto da igreja Journey of Faith. E o Espírito de Deus me falou assim, vai lá, que eles vão te ajudar. E eu fui, naquela hora que eu estava ali, era por volta de umas 3 da tarde, eu fui, parei na frente da Journey of Faith, bati na porta do escritório, me atenderam. Você queria falar com quem? Eu sou um pastor brasileiro, já tinha a história contada, eu já tinha até um texto, um enredo, né? Eu já tinha decorado. Se fosse um filme, meu texto estava... Contei o texto certinho. Vou chamar um pastor para você. Chamou o pastor Alex. O pastor Alex sentou comigo. Contei a história para o pastor Alex. Pela 1000ª vez contando a história para alguém. Ele olhou para mim com a maior simplicidade do mundo e falou, vou te ajudar, pastor. Que dia que o senhor precisa? Eu falei, como assim? Que dia que o senhor precisa? Eu vou te ajudar. Eu falei, a partir de fevereiro, primeiro culto de fevereiro, tá bom. Eu vou arrumar aqui, olha, a gente não faz isso para ninguém, mas eu vou ajudar o senhor. E a Journey of Faith nos recebeu por 2 meses. Foram os 2 meses necessários para vir para cá. Mas nesse tempo, o que eu aprendi é descansa. Nós estamos numa situação muito parecida agora. Mas o meu desespero não está nem perto do que está naquele dia. Porque eu já aprendi a descansar.
Aleluia. Deus está te ensinando a descansar, meu irmão. Deus está te ensinando a confiar. Deus está te ensinando a louvar no meio da tormenta. Deus está te ensinando a ter brilho de crente fiel. Não é aquele crente cheio de recursos. Não é José de Arimateia, não é Nicodemos. Não. Não é não. É Pedro. Senhor, manda esse povo embora para que eles se alimentem. Não, é vocês que vão dar comida para eles. Como? Deus está te ensinando. Você vai aprender como. Você vai aprender o caminho de Deus no meio da tormenta. Aleluia. Último testemunho e oro por você. Os discípulos deitados dentro do barco. Senhor, não te importa que pereçamos no meio da tempestade? Jesus levanta e fala assim: por que vocês são tão tímidos? Você acha que um barco é capaz de afundar, que Jesus está nele? Você acha que a sua vida é capaz de naufragar no meio de uma tempestade, que Jesus está te acompanhando? Para com isso. Deus te pega pela mão hoje, te traz a esse supermercado da glória. E fala assim: pega esperança para você. Toma esperança hoje. Bebe esperança, coloca esperança na comida. Tempera o arroz e o feijão com esperança. Põe esperança no bife. Mas mergulha tudo na esperança. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Maravilhoso é tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que eu pudesse orar por você, para que a sua vida fosse levantada para um novo período da sua vida. Deus quer te renovar hoje. Deus quer renovar a sua vida, a sua alma. Deus quer renovar as suas expectativas. E você precisa de uma expectativa nova. Pega hoje uma expectativa nova, uma expectativa esperançosa. Vai dar certo. Vai ser bom. Você vai ser feliz nessa etapa da sua vida. Você vai vencer essa etapa da sua vida. E você vai testemunhar sobre a etapa da sua vida. Você veio aqui tomar hoje uma injeção de ânimo para aprender a adorar a Deus e chamar Jesus de maravilhoso, mesmo quando a coisa é contrária. Chamar Jesus de belo, mesmo quando a vida é contrária, para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você e você quiser vir à frente e receber uma oração, eu quero orar por você nessa manhã. Se não, você quer receber no seu lugar, faça isso. Mas mediante a sua exposição, é o tamanho da sua confiança que você leva embora hoje, em nome de Jesus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Você sabe que eu não sou de fazer isso, mas eu senti como se o Espírito de Deus passasse por aqui, Glória a Deus. por trás de mim, e me falasse ao ouvido que hoje Ele está mudando o cativeiro de alguém. Aleluia. Hoje Ele está mudando a circunstância espiritual de alguém. E você nunca mais vai ser o mesmo. Deus hoje está te colocando uma confiança tão grande nas coisas que Deus está plantando em você, que você vai sair daqui com uma palavra diferente, com um jeito diferente, com uma ideia diferente, para a glória do nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Pai, guarda cada um dos teus filhos, ó Senhor, que eles possam guardar a palavra que, Senhor, Pai, que o Senhor colocou no coração de cada um de nós, ó Deus, que possamos andar nos teus caminhos, ó Senhor, Pai, e viver a nossa vida conforme a tua vontade,
Cobre a tua igreja com teu sangue, Senhor Pai. Multiplica, Senhor, a esperança derramada nos corações, ó Senhor. E no meio do projeto, Senhor Pai, da firmeza. No meio do problema, Senhor Pai, da resiliência. Mas acima de tudo, Senhor, nos arraiga na esperança que existe em Ti. E nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém.